enquanto a Associação dos Magistrados Brasileiros, a chamada AMB, ingressa no Supremo Tribunal Federal com a pretensão de reduzir os poderes do Conselho Nacional de Justiça, o dito CNJ, órgão criado em 2004 para, entre outras coisas, investigar e punir juízes corruptos, a ministra Eliana Calmon, corregedora do mesmo CNJ, declara que o judiciário brasileiro está infiltrado de bandidos. Alegam os magistrados que os tribunais de justiça dos estados, bem como os tribunais regionais federais, têm suas corregedorias próprias, cuja função é exatamente receber e apurar as reclamações que lhes sejam feitas por advogados e por cidadãos jurisdicionados contra varas da justiça e seus respectivos juízes, com o fim de corrigir falhas e coibir excessos eventualmente praticados. Acontece que, segundo os conselheiros do CNJ, essas corregedorias nem sempre cumprem satisfatoriamente suas funções disciplinares, porque compostas por colegas da magistratura, entre os quais impera o espírito de corpo. Isso blindaria a classe dos juízes naquilo que o presidente Lula denominou de a caixa preta do judiciário. É para discutirmos esses aspectos da realidade, para analisarmos esse problema do judiciário brasileiro e a importância do Conselho Nacional de Justiça, que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET. E para participar desse programa estão conosco os debatedores Rui Martinho Rodrigues, professor, advogado, historiador e cientista político, e Roberto Martins Rodrigues, professor, advogado e jornalista, mestre em Direito Constitucional, ambos membros efetivos do grupo de colaboradores deste programa, intelectuais de alto nível, livres pensadores, membros da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. Conosco também o deputado Augustinho Moreira, do Partido Verde, que veio engrandecer o nosso programa. O produtor e apresentador titular deste programa é o jornalista e sociólogo Arnaldo Santos, que estará ausente temporariamente para concluir mais um curso de pós-graduação no exterior, de onde prepara matérias especiais para a FGF-TV sobre os efeitos da crise econômica na América do Norte. Eu sou Reginaldo Vasconcelos e peço ao assinante apenas 1 minuto para um rápido intervalo. Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, em que discutiremos os problemas da justiça brasileira e a importância do CNJ. E para discutir conosco esses temas, estão aqui os professores Roberto Martins Rodrigues, Rui Martinho Rodrigues e Augustinho Moreira, deputado e também advogado. A minha primeira provocação vai ser ao deputado, nosso visitante. Deputado, o poder corrompe, o poder tende a corromper, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa é uma frase do historiador inglês Lord Acton. Ele cunhou essa frase em 1887. E essa assertiva indica que todo ente democrático deve ter contrapesos pedagógicos, sob pena de o corporativismo impedir que se faça realmente essa função. Então eu pergunto, nesse mesmo diapasão, o senhor acredita que corregedorias de justiça, que são compostas por juízes, para corrigir juízes, tenham essa necessária isenção, essa neutralidade para apurar falhas e coibir defeitos? Bem, meus cumprimentos a todos os ouvintes desta emissora de TV. Queria cumprimentar aqui o professor Roberto, o doutor Rui. Eu diria que o país sofre uma crise moral. Crise moral. E eu não acredito que as corregedorias, elas cumpram os seus verdadeiros papéis. Muitas vezes chegam denúncias nas corregedorias, os juízes corregedores, eles buscam a verdade dos fatos,
conseguem, mas não punem os seus colegas. E aí é que existe aquele chamado corporativismo. O CNJ ele surgiu para resolver essas questões. A população, de modo geral, principalmente aquela que se acha prejudicada, quando ela busca a justiça, ela quer resultados. E, muitas vezes, os tribunais não dão esses resultados satisfatoriamente. E hoje o CNJ está muito acionado pela população. Quando a população se acha prejudicada, vai ao CNJ, seja para reclamar de um juiz que está fazendo corpo mole, como se diz na história, um juiz que demora a julgar um processo, mas é meio complicado. Há poucos dias, um colega ficou reclamando da justiça porque foi acionar o CNJ, parece que a coisa ficou pior, né? Quer dizer, o espírito corporativo existe, isso aí é inegável em todas as instituições, mas tem que se dar resultados positivos. De fato, os advogados têm esse receio de representar contra um juiz e sofrer consequências, ficar marcado, Há esse receio, não sei se acontece, nunca aconteceu comigo, mas há sempre esse receio de que o espírito de corpo prejudique o advogado na sua função. Professor Rui, o que o senhor pensa a respeito? Eu tenho uma certa prudência diante dessa discussão toda sobre o judiciário, como tenho também prudência quando se apedreja o legislativo, porque são os dois poderes essencialmente democráticos. Um por ser majoritário e representativo, e o outro por ser contra-majoritário e fazer o papel de moderador da sociedade. Então, nós estamos diante de uma escolha difícil, porque sem o famoso controle externo da magistratura, nós teremos, e certamente que temos na magistratura, na mesma proporção que qualquer outro escaninho da sociedade, os mesmos vícios da sociedade brasileira. Né? Não vamos aqui apedrejar nem o legislativo, nem o judiciário, porque eles não são piores do que a sociedade brasileira. Mas também não são melhores. Né? Então, tem os vícios da sociedade brasileira e há que haver controle. No legislativo, o controle deveria ser feito pelo eleitor. E eu penso que, numa hipótese de um sistema eleitoral sem essa excrescência que é o voto proporcional, essa correção por parte do eleitor será mais eficiente. E já há uma correção muito grande do eleitor. O índice de renovação das casas legislativas no Brasil é um dos mais altos do mundo. E o legislativo brasileiro é um dos que mais corta na carne. Ninguém ouve falar de deputado sendo cassado em nenhum outro país do mundo, como acontece no Brasil, ou sendo forçado a renunciar. E o judiciário, as pessoas dizem que o judiciário é uma caixa preta. Eu penso que não. Olha, o judiciário é um poder aberto. Qualquer pessoa empurra a porta de uma vara de justiça e assiste uma audiência. Né? Qualquer advogado pede para ver um processo e tem acesso ao processo. Qualquer estudante de direito tem acesso a um processo. É evidente que isso não evita que o judiciário tenha os mesmos vícios da sociedade, certamente na mesma proporção. Mas não se diga que ele é uma caixa preta. Né? Agora, o fato de as corregedorias... Até porque o magistrado ele sofre a fiscalização das partes, não é? Pois é. Há sempre uma parte contrariada. Eu diria que é o poder mais fiscalizado, porque o juiz tem, quando trabalha, tem de um lado o advogado de uma parte, do outro lado de outra, que são fiscais qualificados, que fazem a defesa técnica. Dificilmente o outro poder se defronta com uma fiscalização dessa. Ninguém empurra a porta de uma reunião de um secretário de Estado ou de um Ministério da República para assistir uma reunião do Ministério. Como qualquer pessoa empurra a porta de uma vara de justiça para assistir uma audiência. Ninguém pede para ver um documento de um Ministério ou de uma Secretaria de Estado, como qualquer advogado pede para ver um processo. Ele nem precisa ter uma procuração de uma das partes. Ele é advogado, pede para ver o processo, qualquer estudante pede para ver o processo. Então, existem esses aspectos. Certamente que isso não evita que os vícios comuns à sociedade estejam presentes no judiciário. Agora, e as corregedorias compostas por membros da mesma categoria, com o corporativismo que isso sugere? Realmente tem esse problema, mas veja, algumas atividades profissionais
exigem para que se ajuize acerca do trabalho dos seus membros um conhecimento que só quem é da categoria conhece. Digamos, um erro profissional de um advogado, ele é julgado pelo Conselho de Ética da OAB, com o risco de haver algum corporativismo ali. Tá? O nosso trabalho, se nós cometermos uma irregularidade, vai ser julgado pelo Conselho de Ética dos nossos pares na OAB. Um erro médico vai ser julgado pelo Conselho Regional de Medicina, pelos seus pares. E me parece que não é assim tão estranho que a magistratura também tenha os seus pares na corregedoria. Agora, o Conselho Nacional de Justiça é uma super corregedoria. As pessoas inflaram a expectativa em torno do Conselho Nacional de Justiça por interesses políticos. Na época, Antônio Carlos Magalhães era uma das pessoas que fez muito barulho sobre a reforma do judiciário. Mas é uma super corregedoria que, se já não está, logo, logo estará assoberbada com excesso de processo. Deve estar já. Eu penso que a lentidão do judiciário, além dos vícios próprios da sociedade brasileira, que estão evidentemente presentes no judiciário, ele também sofre o problema do assoberbamento de ações, porque o trânsito cresceu demais, então não pode multiplicar as varas de trânsito que não resolve, porque os costumes foram transformados, então as ações podem multiplicar a vara de família que não resolve divórcio, separação, pensão de alimento, reconhecimento de paternidade. E porque a sociedade se tornou intolerante. Veja bem, hoje não se faz um concurso que não acabe no judiciário. Até porque relativizaram muito a separação dos poderes. E o judiciário chamou a si o exame das questões, das decisões discricionárias, que eram exclusivamente do poder que estivesse exercendo o poder discricionário, a faculdade discricionária. De modo que o judiciário hoje está soberbado. Deixa eu fazer aqui uma pergunta ao professor Roberto Martins. Eu acredito, professor, que a dificuldade imensa é do corregedor, é da pessoa que está incumbida de julgar o colega. Porque ele fica num dilema moral, ele fica num dilema. A ética você tem camadas sobrepostas. Você tem a ética profissional, mas você tem a ética da amizade, a ética do companheirismo, até a ética familiar, razão pela qual um parente próximo não pode testemunhar, não pode, sob juramento, testemunhar. Ele é informante no processo. Até o ângulo de observação. Porque se respeita. Então, eu não gostaria de ser um corregedor, eu não gostaria de julgar colegas. Agora, a classe em si tem interesse em que seja feita uma correção bem feita para moralizar a todos, a moralizar a própria classe. Né? O que é que o senhor pensa sobre isso? O professor Rui, como sempre, fez duas colocações muito importantes e que nas conversas comuns com meus amigos, com pessoas com quem eu atualmente troco ideias, a gente sempre fala nisso. É que nós temos o hábito, o costume de julgar as instituições aqui no Brasil como se elas fossem compostas por seres vindos de outros planetas. Né? Isso a gente se refere ao legislativo, aos deputados, aos senadores, ao executivo, presidente da República, governadores, etc., prefeitos. E no judiciário não seria diferente. Como se essas pessoas que exercem essas complexas e importantes funções políticas, mas também de alto interesse social, elas não morassem na terra que nós moramos, não fossem oriundas da mesma comunidade, da mesma sociedade, passando pelos degraus da educação do mesmo modo que todos passamos. Eu me refiro à educação da vida, educação existencial, da convivência, não apenas aquela escolar, que eu não acho importante, mas não acho a mais importante. E eu falo isso com tranquilidade, apesar de ter já uma longa trajetória de professor. Mas nós, advogados, temos, e o outro ponto, quer dizer, nós não podemos exigir dos outros aquilo que nós próprios não fazemos. Recentemente, eu tive o prazer de ler um sermão de um beneditino que escreve seus sermões, grava-os e não fala de improviso. Ele diz que não sabe falar de improviso, sobre o perdão. E ele conclui o sermão, que é curto, mas muito bem feito, dizendo o seguinte, que se nós achamos difícil perdoar,
é quase impossível que nesses momentos a gente se lembre que nós precisamos também pedir perdão. Né? Então, quantas vezes a gente fala em corrupção dos outros, quando dentro da nossa casa há uma série de corrupções que a gente acha que não tem valor nenhum, como quando exigimos, por exemplo, Pequenas da empregada corrupções. doméstica trabalhar 15 dias em seguida, não lhe dando recesso semanal, né? Quando tratamos mal o subordinado, quando nos enchemos de importância, empáfia, diante de uma pessoa que nós julgamos inferior, porque não tem a nossa autoridade, o nosso nível de cargo, de função. Então, esse ponto que o Rui sempre colocou muito bem, é um ponto fundamental do assunto. Nós, advogados, quanto nós contribuímos para essa situação, vamos dizer, de crise em relação à corrupção, em relação à ética da convivência? Quantas vezes o advogado colabora eficientemente para isso? Quando fica com o processo engavetado, quando... Litiga de má fé. Isso porque eu aprendi com meu pai, que era advogado, que a primeira função do advogado com o cliente é ser juiz daquilo que o cliente está dizendo, antes de levar ao judiciário de qualquer maneira. Não vamos brigar, aqueles contratos que muitos fazem não o contrato de resultado, mas o contrato de longevidade processual. Professor Roberto, Ganhando por mês. Vamos encerrar aqui esse bloco, mas eu vou retornar com o senhor para a gente continuar nesse mesmo tema. Este é o programa Visão Política, eu sou Reginaldo Vasconcelos, que peço ao assinante 1 minuto para um rápido intervalo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política, pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, em que estamos discutindo os problemas do judiciário brasileiro e a importância do Conselho Nacional de Justiça, com os professores Rui Martins Rodrigues, Roberto Martins Rodrigues e com o deputado Augustinho Moreira. Professor Roberto, o deputado Moisés Loyola, que é o decano, colega aqui do deputado Augustinho, que é o decano da Assembleia Legislativa do Estado, ele, numa parte que fez há poucos dias, no mês, acho que no mês passado, ele cobrou da OAB alguma responsabilidade sobre a questão da corrupção. O país está se levantando contra a corrupção em todos os níveis e o deputado fez essa cobrança. E depois, por coincidência, numa audiência pública em que estava presente o presidente Valdetário Monteiro, o presidente fez lá um desagravo a essa cobrança e o deputado então se explicou que realmente ele estava se insurgindo contra certas manhas que existem no meio da advocacia. Aí eu pergunto, o senhor foi presidente da OAB, o senhor tem grande experiência, deve ter sido professor de muitos dos grandes advogados e grandes operadores de direito que estão brilhando aqui no nosso judiciário. O senhor acha que a OAB tem força para mudar o status quo? Ela tem alguma responsabilidade sobre o problema da corrupção? Ela tem força até para não prestar contas ao Tribunal de Contas, dizendo que não é nem autarquia, está acima do bem e do mal, portanto. A OAB sempre teve um papel muito relevante na história até constitucional do Brasil, né? Quando a gente lembra a OAB do Seabra Fagundes, do Ribeiro de Castro, do nosso advogado Lauro Maciel, do Álvaro Costa, do Olinto Oliveira e outros, a gente sabe que ela tem força. Ela tem, e a prova disso é a preservação dessa coisa chamada exame de ordem, que não prova nada, não demonstra nada, e é uma arrecadação permanente de muito dinheiro. Não prova ética, formação ética, não prova vocação, quando a Defensoria Pública está aí precisando de gente, e era o caso de se pensar num estágio do formado em Direito, que, aliás, o curso de Direito não forma advogado. Então, a OAB tem muita coisa para fazer.
Agora, o que a OAB tem dificuldade é de punir os seus próprios advogados. O professor Aderbal Freire, outro grande advogado nosso, na área trabalhista, professor, costumava dizer que na hora de julgar o colega, nós éramos cúmplices e não julgadores, porque realmente é meio tormentoso, é meio angustiante você julgar amigo, julgar colega, né? Quem somos nós para julgar os outros? Então, ainda que as corregedorias funcionem bem, e o professor Rui tocou noutro ponto importante, que é a mudança dos costumes, a liberação dos costumes sociais. Agora mesmo na greve dos bancários, os jornais todos mostraram garotas desfilando em trajes mais do que sumários, aliado a esse desfile àquele cartaz de que os bancários, o que não se discute, estão nus e direito. Então há uma mudança dos costumes, há um relaxamento no controle social disso. Haja vista aí a Praça Portugal no fim de semana, né? A Feira de Parangaba, que não se mexe com aquilo. De fato, houve essa excentricidade, né? Essa greve dos bancários, umas bancárias saíram seminuas. É o que eu estou dizendo. Eu não entendi muito o sentido. Mas eu até entendi. Agora, só isso é um retrato 3x4, se é que é 3x4, do relaxamento geral, né? Você vê na música, qual é a grande música produzida atualmente? Raríssimo. Confunde-se isso que está sendo tocado por aí com forró, que é um ritmo interessantíssimo, né, do nosso sertão e tal. Tudo isso fez a mudança. Ora, multiplicaram-se os conflitos a partir de dentro de casa, tanto que veio a Lei Maria da Penha, que serve também a favor do homem, por incrível que pareça, né? Mas a justiça está assoberbada. Tudo isso aumentou a demanda pela justiça. Foram criados juizados de pequenas causas, e o professor Cândido colocou muito bem isso, né, aqui. Mas não se aparelhou, nem com gente, nem com juiz, nem com nada. Só um juiz para resolver as coisas. Não houve a descentralização geográfica, por exemplo, aqui em Fortaleza. Você tem que ir ao Oscar Soares, com raríssimas exceções. Então, tudo isso mostra que o judiciário realmente, como a sociedade como um todo, merece uma sacudida radical. Professor Rui, o senhor acha Mas eu não sou contra o CNJ, de jeito nenhum. Eu acho apenas que o CNJ também é composto por pessoas que não vieram do planeta Marte. Professor Rui, o que é que o senhor acha da participação da OAB no combate à inflação? A OAB tem uma história, uma longa história de participação ativa na vida política do país, e essa é uma questão política, embora não seja política no sentido partidário, né? Agora, certamente é um órgão de classe e que entra na liça com um viés de classe. Não poderia ser diferente, ela não entra com imparcialidade, ela entra com um viés de um órgão de classe. E eu penso que essa expectativa e essa insatisfação com o judiciário que levou à criação do CNJ, em parte é aquela insatisfação, até certo ponto compreensível, de quem está cansado de ver tanta criminalidade, tanta corrupção no país, e fica querendo condenação e condenação. Né, condenação. Está soberbado. Condenação e condenação. De fato, há impunidade no Brasil, e muita, em todas as camadas sociais. Você pode chegar em qualquer favela que você vai encontrar uma opção de bandido solto por ali. Né? E você pode chegar na cúpula da República e vai encontrar também impunidade. Mas não é por isso que a gente pode querer que o judiciário saia condenando. Né? Então as pessoas muitas vezes dizem, o judiciário a impunidade porque fulano não foi condenado. Então, se um juiz não for condenado, as pessoas logo prejulgam que houve cumplicidade da corregedoria. E as pessoas não têm noção de que tudo está no processo. Fora do processo você não pode fazer nada. Né? Até porque seria admitir um fundamento para a condenação, né? Um fundamento que não foi submetido ao crivo do contraditório. Porque se não tiver nos autos do processo, não foi submetido ao crivo do contraditório. Né? E eu acho perigoso que a sociedade brasileira esteja namorando com essas ideias. Então, de fato, é preciso conter a corrupção em qualquer instância da sociedade, inclusive no judiciário. Mas também é preciso a gente ter uma certa prudência com a preservação da autonomia do judiciário. Eu acho que é um equilíbrio difícil.
Aliás, qualquer equilíbrio eu costumo descrever como andar numa corda bamba encebada. Eu vou voltar de novo com a AB para Berlinda, aqui com o deputado, perguntando a ele exatamente isso, se ele também é advogado, se ele acha, por exemplo, porque na verdade o deputado Moésio, ele fez coro com o que a sociedade sempre tende a pensar. Eu costumo frequentar o fórum, sou advogado militante, além de jornalista, e eu ouço muito, quando há qualquer problema e tal, cadê a OAB e tal. Mas a OAB se mexe, pelo menos o Valdetário tem feito campanhas, passeatas. Eu não sei se ele teria outra forma de intervir. Essa que é a minha indagação, como talvez tenha esperado o deputado Moésio. O que é que o deputado Agostinho acha? Olha, eu acho que é preciso o Poder Judiciário ouvir a OAB. A gente tem percebido que o Poder Judiciário não tem dado a atenção devida à OAB. A OAB tem procurado colaborar com o Poder Judiciário, principalmente na questão dos processos que estão aí. Nós estamos sendo considerados o Poder Judiciário que está mais atrasado em termos de andamento de processo, e é preciso a gente colaborar. Eu vi agora uma ação agora do desembargador Hernani Barreira, até então juiz há pouco tempo. Ele implantou um sistema virtual de processo, que aquilo dá uma dinâmica muito grande ao Poder Judiciário, dando respostas mais rápidas, mas eu encontrei uma falha grandiosa, que é preciso que o Poder Judiciário resolva essa falha imediatamente. Os processos são públicos, com exceção daqueles que estão capitulados lá no artigo 155 do Código Civil, salvo engano, que correm em segredo de justiça, mas os processos virtuais estão todos em segredo de justiça. Eu fui em busca de um processo para tomar conhecimento, para questionar lá na Assembleia, era a questão de uma licitação do governo do Estado de Ceará, e eu não tive acesso ao processo. Exige lá uma senha, uma série de... Precisava de uma senha e somente os advogados e as partes envolvidas que têm direito ao acesso a esses processos. Quer dizer, uma falha, evidentemente que nós aqui apoiamos o trabalho do Poder Judiciário de virtualizar os processos, mas é preciso ir corrigindo as falhas, para que todos tenham acesso à justiça que são e que muitas. Possam fazer os seus questionamentos. Não, que são muitos. Esse negócio de virtual com sigilo, né? É curioso. Eu digo para não se confundir esse negócio de virtual a virtualidade com sigilo. Exatamente. Nem se praticar abuso no sigilo, né? Sigilo é para questões de família, para questões de vidas privadas. Um dos grandes problemas da virtualização, que nasce como uma virtude, mas que tem muito que se resolver em torno, é a dificuldade que o juiz tem, que os magistrados têm encontrado, é uma dificuldade que eu próprio experimento, de fazer grandes leituras na tela. Eu fui a uma audiência, professores, e a juíza estava com um processo virtual, um juizado especial, a juíza com um calhamaço de papel. Excelência, isso não é virtual. Não, mas eu imprimo tudinho que eu não consigo acompanhar. Então, veja que coisa, que dificuldade, uma coisa cultural, uma coisa difícil mesmo. E todos esses problemas, né? Não se consegue acesso sempre, às vezes a internet não favorece, etc. Então, pode dar um tiro no pé. A paralisação das varas para virtualizar processos em andamento, não é? Em vez de ir virtualizando, como se fez nos juizados especiais, à medida que vão chegando e tal. Então, realmente, a virtualização é uma iniciativa positiva, a intenção é ótima, mas tem criado sérios óbices ao bom andamento dos processos. Outro fato que a gente tem percebido, que o presidente Valdetário tem reclamado, e muitos advogados têm feito isso, é com relação às varas de execução penal. Aliás, uma vara de execução penal para 3, 4, 5 mil processos. Aí é um nó. É um nó, isso cria dificuldades na profissão do advogado. Aqueles que o contrataram ficam exigindo celeridade no processo e o advogado fica amarrado, em virtude do Poder Judiciário não abrir, criar uma outra vara, ou dinamizar o andamento daqueles processos, e complica a situação dos advogados. E aí o presidente Valdetário tem reclamado. E às vezes a reclamação, ela se torna, vamos dizer assim, a palavra de um presidente de uma instituição como o OAB, se torna um choque para o Poder Judiciário, quando isso deveria ser reavaliado. Vamos atender os advogados, porque não se faz justiça sem a presença do advogado. A OAB fez uma representação ao CNJ contra a administração do fórum,
em função das dificuldades que a reforma está provocando ali, e veio o conselheiro Jorge Hélio, que é cearense, teve em reunião com o diretor do fórum, tentando minimizar aquele desconforto que está provocando. Ainda ontem essa semana, eu vi o diretor do fórum dando uma entrevista ao programa da OAB, que é capitaneado lá pelo o nosso confrade, Fernando Dantas, dizendo que aquilo é passageiro, que não vai permanecer aquele vidrinho com uma passagem mínima, que você não consegue nem passar o processo para o advogado, e que isso vai ser solucionado. Agora, as varas de execução já foi desmembrada. Era uma vara só, eles desmembraram agora de uma forma curiosa. Desmembraram por letra, a primeira letra do nome do apenado ali, da parte. E ficou confuso, porque algumas letras, o A, por exemplo, tem mais gente e tal, talvez não tenha sido bem distribuído. Mas já estão funcionando as 3 varas das execuções, que era apenas uma vara única. Isso já facilitou um pouco. Eu quero fazer Vocês acham, professor Roberto, o senhor acha que o judiciário, a corrupção é endêmica, não é? É uma coisa generalizada. Eu pergunto ao professor Roberto se ele acha que o judiciário está mais protegido das pressões sociais, porque é contra-majoritário, não tem necessidade de agradar para obter votos. Ele está mais a salvo dos problemas da corrupção? Eu acho que não. Mas também não concordo que haja essa generalização, não. Há, naturalmente, no judiciário, como em qualquer segmento da sociedade, pessoas que cometem ilícitos, pessoas que não têm nenhum apreço pelo compromisso que assumiram quando passaram a exercer essas funções importantíssimas para a sociedade, para o povo. Mas existe em toda parte, como eu disse, desde casa até a mais alta cúpula da República, pode acontecer e acontece casos tópicos. Só que, atualmente, a mídia denuncia com mais frequência, com mais titulações de primeira página. Dá mais visibilidade aos casos. Dá mais visibilidade. O povo, nem que a elite não goste, mas está tomando mais consciência do seu papel, mesmo antes das eleições, né? Eu vejo muito aquelas cartas de leitor, leio muito, mesmo nas revistas e tal. Às vezes na UOL, na internet, os comentários de usuários da internet, que não são mais só os usuários ricos, tem uma grande quantidade já de gente que vai, os blogueiros, que vai às lan house e utiliza o computador, não está mais assim tão difícil. E acredito que não há propriamente essa generalização. Essa ideia de generalidade vem possivelmente do fato de haver muita impunidade, né? Aí dá às pessoas a sensação de que o número de corruptos está se multiplicando, sem a gente se lembrar que também a população cresceu, né? As diferenças também estão se avolumando, as demandas por escola, por universidade, por curso superior também estão crescendo, e tudo isso forma um bolo que é difícil você resolver de uma vez. Nós vamos encerrar esse bloco e eu voltarei para o segundo bloco com uma nova pergunta a respeito dessa questão da corrupção em relação aos poderes da República. E eu vou dirigir inicialmente ao professor Rui, que é professor de História Política e conhece profundamente essa matéria. Este é o programa Visão Política, pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET. Eu sou o Reginaldo Vasconcelos e peço ao assinante 1 minuto para um rápido intervalo. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Visão Política, pela FGF-TV,
canal 14 da NET, em que estamos discutindo os problemas do judiciário, a corrupção, a importância do CNJ, com os professores Rui Martins Rodrigues, Roberto Martins Rodrigues e o deputado Agostinho Moreira. Professor Rui, a minha primeira provocação nesse terceiro bloco, eu dirigirei ao senhor no seguinte sentido. A gente sabe que todo mandato tem um preço, um certo valor para ser investido na campanha. Claro que alguém que esteja totalmente despossuído não consegue se eleger a nada. No entanto, sabe-se que com determinada quantia pode-se concorrer a deputado, a senador, porque há uma demanda financeira. Isso não compromete, professor, eu lhe pergunto, isso não compromete o mito da representação popular republicana, já que tudo é o capital que comanda? Não existe representação perfeita, né? Ela tem os seus vícios, como qualquer outra atividade humana. Agora, eu penso que ainda há representação. Com todos os vícios do sistema representativo, eu acho que ele é representativo. Até pelos vícios do poder legislativo. Aquelas coisas que a gente lê na imprensa como denúncia do que se pratica no poder legislativo, eu acho que atestam a representatividade dele, porque aqueles vícios são próprios da sociedade. Se o legislativo não tivesse aqueles vícios, ele não seria representativo. Então, eu acredito na representatividade do poder político. Realmente, alguém só se elege se tiver muito dinheiro para gastar. Mas, até certo ponto, isso é muito grave, porque quem gasta vai querer retirar isso. Ninguém gasta para ter prejuízo, nem por amor ao interesse público. Mas, por outro lado, se um candidato não tem quem o financie, é possível que ele não seja representativo. Se o Joãozinho da anedota quisesse candidatar e ninguém der um centavo para a campanha dele, eu acho que ele realmente não é representativo, não merece ser eleito. Né? Quem tenha um serviço prestado a alguma comunidade, quem tenha um trabalho junto a algum segmento da sociedade, algum interesse corporativo ou de regional ou de bairro, vai ter financiamento dessa região, desse bairro, dessa corporação, desse grupo de interesse. Essa verba investida na política nem sempre é do próprio candidato. Sim. Às vezes o candidato é bom de urna por outras razões, porque tem um trabalho comunitário, porque é um médico conhecido, porque é um radialista, é um jornalista. E então o partido se desdobra para colocá-lo na Estava conversando aqui com o Roberto antes da gravação sobre 2 prefeitos de 2 municípios vizinhos, que cada um se elegeu com 10 milhões de reais. É claro que isso não é uma despesa que ninguém faça por amor ao interesse público. Mas, por outro lado, se não tiver quem financie uma campanha, uma pessoa dessa não é representativa. Vamos colher a opinião do deputado, que é da área, pertence ao legislativo. É muito complexo, realmente é um questionamento muito complexo, mas eu diria que a reforma política tem que acontecer nesse país. Nós só poderemos consertar essas defeituações se houver a reforma política. E aí está se discutindo, às vezes os políticos lá em Brasília, eles se manifestam favoráveis à reforma e ficam fazendo aquela zoada, blá, 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 não sai absolutamente nada, doutor Roberto. Fica só adiando. Por quê? Porque eles estão sendo favorecidos. Da maneira, esse sistema atual favorece muitos que estão lá. Eu acho que a raiz está no presidencialismo, como ele é praticado no Brasil. Pois é. E eu diria, deputado, que um dos graves problemas do nosso sistema eleitoral é o voto proporcional. É estranho que a maioria dos nossos parlamentares não tenha atingido o quociente eleitoral. Se eleja com somatório de inúmeros candidatos que o próprio deputado muitas vezes arranja para se candidatar, para sair somando votinho para ele. Eu penso que o voto distrital, transformando a representação parlamentar numa eleição majoritária em cada distrito, daria muito mais representatividade. E diminuiria a influência do poder econômico na medida em que aproximasse o representante do representado e criasse vínculos estáveis e permanentes. O parlamentar faria carreira dentro de um distrito. Eu vejo assim, por exemplo, nessa reforma política, estávamos pensando em se extinguir as coligações já para essa eleição do próximo ano. Levou-se, conversou-se tudo, ultrapassou, exauriu-se o prazo
que tem que ser um ano antes da eleição, né? Essa lei tem que entrar em vigor, não entrou, vamos ter novamente coligações. Ora, isso faz com que a gente desacredite. Eu tenho meus pontos de vista, por exemplo, eu sou contra coligações, eu sou contra o poder ser novamente o governante, ele voltar novamente, ou seja, a reeleição é um grande malefício a esse país, à democracia. Eu tenho percebido o seguinte, por exemplo, o gestor no primeiro mandato dele é uma beleza. Não tem atos de corrupção, não tem mazelas, não tem nada. No segundo, aí a coisa muda completamente. A gente vai observar e já começa todo mundo meter a mão no dinheiro público, começa a criar os artifícios para se tirar o dinheiro público. Eu acho que a gente tem que cumprir o mandato. O gestor foi eleito para 4 anos, terminou o mandato dele, 4 ou até 5. Se admite até 5, porque 4 é muito pouco. Mas 5. Após isso, dê-se chance a outros para que possam trazer novidades, revitalizar as suas ações. O deputado Adu Ramos sabe o que diz. Uma coisa grave que denuncia o equívoco da reeleição é que todo titular do Poder Executivo é favorito. É uma exceção, o governador, o prefeito não se reeleger. E é um favoritismo absurdo, é 70%, 80% de voto. Isso não é eleição democrática. Eleição democrática é a maioria apertada. O natural da sociedade, o natural do ser humano é ter divergência. Doutor Acho Rui, que o deputado está certo. Doações também é um grande malefício à democracia. As empresas doam dinheiro para as campanhas. Quem está no poder tem a máquina e tem o dinheiro das doações. Quer dizer, uma coisa, não é o outro que está concorrendo com ele, está numa situação desproporcional. E às vezes a gratidão, né? A gratidão. Que é uma coisa muito séria. E a gratidão. Porque a gratidão no seio da sociedade também é séria, porque não existe praticamente, né? Mas na área política é só o que existe. Com certeza. E aqueles que doam estão na esperança de receber algo. Claro, aquilo E a gente tem percebido um investimento que a empresa faz. Agora, essa doação miúda feita pelo particular, que hoje parece que já se faz pela internet, já se está fazendo nos Estados Unidos, a pequena colaboração do eleitor, essa seria muito lídima, muito correta. Mas essa doação por empresa, a empresa declara e faz a doação. Vai fazer a doação por quê? Ela pretende favores, ela pretende benesses, é claro. E aquele negócio de ninguém dá, não existe almoço gratuito, ela está fazendo. A sociedade toda vê e aceita como uma coisa ética. Reginaldo, eu penso que se poderia talvez limitar um pouco, conter um pouco esse problema, se as formas de campanha dispendiosas fossem proibidas. Candidato voar de jatinho particular. Candidato tinha que andar em avião de carreira. Filmes caros nas propagandas. Tinha que ser proibido, ele tinha que ir para a televisão e falar. Só ele a cara e só o verbo diante das câmeras de televisão. Produzir produções caríssimas, produções cinematográficas caríssimas. Isso cria uma desigualdade econômica entre os candidatos. E se fala muito... cria uma necessidade de financiamento, que é a porta da corrupção. Se fala muito no financiamento público de campanhas como a solução, quando na verdade o financiamento já é público, porque as televisões, não é? O Estado paga pelo espaço para a propaganda. E tem um fundo partidário. Essas doações são depois requeridas de forma transversa dos dinheiros públicos. Então se pensa em financiamento de campanha como solução. Seria solução se esse dinheiro viesse regrado para cada candidato de uma forma equilibrada. E não, não é frouxamente. Então é preciso ver isso, porque isso pode também ser uma maneira de se tirar mais dinheiro do erário para gastar na política. Não creio que o contribuinte queira meter a mão no bolso para isso. Mas seria mais econômico. No final seria mais econômico. Eu vejo alguma coisa no Brasil que precisa se pensar, o Congresso precisa examinar, precisa mudar, é a lei das licitações. Também é um corredorzão da corrupção. A lei das licitações, os gestores mal intencionados se aproveitam dela e fazem todo tipo de atos ilícitos. E os licitantes mais ainda. E os se coluem nessa área de empreitada, então eu não sei onde anda o CREA, o sindicato deles e tal, porque fica muito claro
Fica muito claro. Eu, pessoalmente, apesar de ser um estudante da área de direito administrativo, eu estou muito inclinado a achar que o melhor seria a não licitação. Com o governo obrigado a justificar suas escolhas, a ser controlado rigorosamente porque escolheu A e não B, etc. Porque a licitação hoje, como está sendo realizada de modo geral, é uma farsa. É uma farsa. É uma farsa. Concordo, de perfeitamente. modo geral. Não quer dizer que são todas, porque a generalização é perigosa. Mas tem que se pensar em outra coisa. Não é a lei só. Tinha que mudar a mentalidade, a educação, a pedagogia da coisa, sabe? Porque, infelizmente... Professor Roberto, além da questão da farsa, que acontece muito, o favorecimento através de licitações fraudulentas, mesmo a licitação correta, ela vai de encontro, ela vai contrariamente à qualidade. Quando você pugna sempre pelo menor preço, você não pode garantir um serviço de boa qualidade. Você pode chegar ao ponto de ter um serviço inferior, não é? Porque o sujeito baixou o preço para fazer mal feito para poder ganhar alguma coisa. E o serviço não sai bom. Aí você tem estradas aí que não aguentam Mas chuva. antes das licitações já há fraude. Quando ele se colui, quando ele se associa. Verdade. Você ganha esta, eu ganho a próxima, o outro Sim, ganha não sei exatamente. o quê, entendeu? Já há Isso é esse... que a gente vê. Professor Rui, eu, por exemplo, eu estou muito preocupado com a situação que está ocorrendo em alguns governos, inclusive do estado do Ceará. A lei de licitações diz que o governo pode contratar com organizações sociais, sem fazer licitação. A lei permite isso. As ONGs, né? As ONGs. O CIPS. E eu vejo que o governo do estado do Ceará está recheado de OCIPs. Então, estão administrando os hospitais, estão fazendo trabalho junto a todos os órgãos. Eu já detectei, por exemplo, uma organização não governamental, quase todos os órgãos. E isso, para mim, é muito preocupante. Eu vejo que, por exemplo, nos hospitais, isso lá no centro-oeste do país não deu certo, porque começaram bem, daqui a pouco começaram a desqualificar o serviço, e o serviço sair mais caro, e ali era uma maneira de fazer a lavagem de dinheiro para a política, para manter a política de alguns lá. De maneira que é muito preocupante. Eu acho que é preciso mudar essa lei de licitações, essa questão da consciência dos governantes, de não enxertarem demais essas organizações, que isso é perniciosa, desvaloriza o servidor público. O nosso governador está aí recheando o governo dessas ONGs, e o servidor está sendo colocado em segundo plano. Quer dizer, não tem me deliciando com o que o deputado está dizendo, porque eu sempre observei que as organizações não governamentais, há uma classificação irreverente, jocosa, que diz que dinheiro público no setor público é primeiro setor. Dinheiro privado no setor privado é segundo setor. Dinheiro privado no setor público é o terceiro setor, que é das ONGs. Mas as ONGs também têm um quarto setor, que é dinheiro privado nas ONGs, que é dinheiro público nas ONGs. É ONG de liso. Uma coisa é uma grande empresa, uma fundação Ford, que bota dinheiro privado no interesse público. Outra coisa é um liso botar uma ONG. Ele não vai ter dinheiro para botar uma ONG. Ele vai querer verba pública para ele administrar na ONG. E o nome do primeiro setor é serviço público. O nome do segundo setor é empresa privada. O nome do terceiro setor é ONG. E o nome do quarto setor, que é a ONG do sujeito que não tem dinheiro, é corrupção. É isso que o deputado está dizendo. Isso abriu uma janela muito grande para a corrupção, realmente. Essa coisa das ONGs recebendo dinheiro público, né, e elas não são fiscalizadas, e a coisa corre frouxa mesmo aí. Tem se visto esse problema gravíssimo, gravíssimo. Eu vi agora, por exemplo, uma ONG aqui no Planalto PC, bem aqui próximo, recebendo do governo quase 2 milhões para fazer cadastro de alunos, aquela coisa toda. Eu fui lá ver a sede, uma sede simples, só tem um cursozinho de informática. E o governo aplica quase 2 milhões, como se estivesse brincando, jogando dinheiro. Quer dizer, a gente observa que a sociedade não vai ter o retorno. E aí eu fico preocupado, porque o governo hoje tem muito dinheiro, e tem muita gente no governo, eu tenho peças do governo, que estão utilizando esse dinheiro para fazer um verdadeiro festival. Eu denunciei na Assembleia o Férias no Ceará.
O governo disponibiliza 40 mil reais para a Santa Casa de Misericórdia todo mês. 40 mil reais. E aqui em Férias, no Ceará, só para 2 empresas. Essas 2 empresas receberam do governo quase 20 milhões. Muito dinheiro. É dinheiro demais. E quando está lá... Eu assisti seu pronunciamento contra essa... As pessoas sofrendo nos leitos da Santa Casa, os médicos fazendo, né, um trabalho gigantesco, sem ganhar suficientemente, mas atendendo aquelas pessoas que estão lá sofrendo, morrendo. O governo dá 40 mil reais. E para uma festa dá 230, dá 300, dá 400. Então não se concebe. É preciso a gente ir lá na tribuna e reclamar e mostrar para a sociedade que as coisas não vão perfeitas como se imagina. O governador do Cid realmente faz um grande governo em termos de desenvolvimento do estado do Ceará, mas esse lado social está deixando de lado. E aí a gente, obviamente que nós conhecemos o problema e ficamos a bater e debater esses problemas na Assembleia Legislativa, porque achamos realmente que é necessário fazer esse contraponto com o governo. Senhores, nosso tempo se exauriu e eu vou, como de hábito, eu vou recomendar aqui uma publicação cearense, que é um interessante livro publicado pelo Milton Nunes. Milton Nunes é uma figura interessante no Ceará, porque ele é artista plástico. E na década de 70 ele tinha a M Speed Shop, uma empresa que decorava automóveis esportivos, toda a juventude, esse pessoal que gosta de corrida, frequentava a loja dele. E ele depois se revelou um grande cantor, além de grande desenhista de automóveis, ele é um cantor de excelente qualidade e amigos... Ouvi muitas vezes. Ouviu cantando. É. E os amigos então organizaram esse trabalho com textos da Teresa Borges, Neném Pimentel, o Neném Pimentel, Pedro Gurjão, Marcondes Viana, Jânio Soares, Eduardo Augusto Campos e Milton Nunes, que é ele próprio, organizaram um trabalho interessante que diz muito a memória da nossa geração, que fomos rapazes aqui, assistíamos às corridas e frequentávamos a M Speed Shop, que ficava ali na Santos Dumont, esquina com o Desembargador Moreira. Desembargador Moreira era a loja do Milton. E quero também fazer um registro. Neste sábado 22, está ocorrendo na cidade do Icó, que é a cidade, inclusive a cidade da minha mãe, a origem da minha mãe, o 7º encontro de jornalistas, radialistas e blogueiros. 7º encontro cearense de radialistas, jornalistas e blogueiros. É um encontro interessante, que vai reunir grande parte dos correspondentes do interior, lá no Icó. Acho que o deputado Neto Nunes é um dos organizadores do evento, é um dos apoiadores do evento. E a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo estará lá representada pelo nosso confrade Hermann Hesse, que será homenageado lá nessa oportunidade. Eu queria também que, por favor, a gente fizesse o registro da posse do nosso colega de programa, o professor Cândido Albuquerque, agora no meio da semana, como diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Então, parabéns ao nosso confrade, professor Cândido Albuquerque, grande criminalista, que assume agora, toma posse, agora na semana, como diretor da Faculdade de Direito Faculdade de Direito UFC. Da UFC. Nós registraremos isso lá no blog da academia, que é www.academiacearenseblogspot.com. Esses assuntos, a reunião de jornalistas no ICO e a posse do nosso confrade Cândido Albuquerque estarão lá registrados, entre outras matérias do interesse do meio literário e jornalístico cearense. Senhores, não existem juízes desonestos, assim como não podem existir cantores mudos. Se um juiz for desonesto, ele não será justo. E ele não sendo justo, ele não é juiz de fato. Ele faz apenas uma dublagem da judicatura. Portanto, ele é um pseudo-juiz, um falso juiz, um impostor que veste toga. Quando um jovem faz um concurso público para ingressar no judiciário, ele se propõe a firmar um pacto gravíssimo com seu próprio destino e com a sociedade que o cerca.
Ele jamais enfrentará o desemprego pela vitaliciedade da função, nem experimentará falência, porque o salário de um magistrado é irredutível. Mas, em compensação, ele deverá reprimir qualquer esperança de fazer fortuna e repelir qualquer oportunidade de reunir grandes riquezas. É um pacto justo. Fica aqui, portanto, essa nossa reflexão sobre os problemas do judiciário brasileiro e a importância do Conselho Nacional de Justiça, prometendo voltar a esse tema em outras oportunidades, sempre em busca de trazer esclarecimentos aos que nos assistem e acompanham. Com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, agradecendo aos nossos debatedores, os professores Rui Martins Rodrigues e Roberto Martins Rodrigues, e, como também, em particular, ao deputado Augustinho Moreira, que nessa oportunidade nos prestigia, e agradecer também o assinante com o convite para que nos assista num próximo programa. Até lá.